Oi gente, eu sou Marina e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre um assunto que eu falo aqui bastante, que são os mood boards. Hoje eu quero trazer informações atualizadas e um passo a passo de como a gente pode construir esse mood board de forma assertiva para que a gente possa usar esse painel muito a nosso favor nas nossas criações. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te pedir algo que eu sempre falo por aqui, que é se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, de curtir esse vídeo se você gostar, e também de ativar as notificações para vocês ficarem sabendo sempre quando tiver vídeo novo. E claro, se vocês conhecerem alguém que quer saber mais sobre esse assunto, compartilhar esse vídeo também. Quando a gente fala sobre mood board, a tradução literal desse termo é painel de temperamento ou painel de humor. E por que ele é traduzido assim? Porque ele é esse painel visual que serve para a gente utilizar em diversos projetos, seja projetos de moda, de arquitetura, no sentido de interiores, na gastronomia também, em projetos fora do design, dentro do design que não seja moda, mas que seja gráfico, ou seja, um painel que pode ser utilizado para diversas funções em diversas áreas diferentes, porque ele se aplica muito, porque é aquele visual, aquele projeto visual que vai ajudar a gente a guiar ali o nosso projeto. Então ele pode ser aplicado em diversas áreas. Mas aqui especificamente a gente vai falar para moda, que é um painel que a gente utiliza para praticamente tudo, desde planejamento de coleção, a também a gente vai fazer uma produção de moda, a quando a gente vai fazer um conteúdo específico. Então o painel ele é usado para tudo. E muitas vezes, quando a gente olha referências de mood boards, referências de painéis, muitas vezes a gente fica encantado com certos exemplos de mood board, né? A gente vê aquele painel muito bonito, com fotos bonitas, fotos dispostas ali, e a gente pensa, como é que eu vou fazer aquilo, né? Ou qual o significado daquilo? Porque o mood board não são só fotos bonitas ali bem espaçadas, né? O mood board é mais que isso. O objetivo dele principal não é ser um painel bonito, ser um painel visualmente bonito, mas um painel que realmente vai inspirar e também ser assertivo ali no que a gente quer criar. Então a gente precisa ter muito isso em mente quando a gente for criar esse painel, que todas as imagens que estão ali precisam fazer sentido e precisam ser usadas. Então nenhuma imagem ali é só um enfeite para deixar mais bonito, sabe? E quando a gente fala do mood board, é essa coletânea de informações que são visuais, né? Então eles expressam o visual, mas eles podem expressar outros sentidos também, né? Emoções, texturas. Então tudo que expressa esses temperamentos pode ser colocado no mood board. Então é por isso que é essa tradução, que às vezes a gente pensa que a tradução não faz muito sentido, mas faz no sentido que a gente precisa expressar todas as emoções que a gente quer passar ali através do visual no mood board. Então vamos lá, né? Falando de forma mais prática. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de pensar em construir um mood board para expressar nosso pensamento? A gente precisa estar com tudo ali certinho do que a gente está pensando e do que a gente precisa fazer. Então, primeiramente, um documento que eu já falei muito com vocês, que é importantíssimo da gente fazer, é o briefing. O briefing, ele não tem um formato, uma regra de formato, né? Ele pode ser feito de diversas formas e tudo isso vai depender do público que você quer atingir ou da empresa que você vai trabalhar, se ela é de pequeno, de médio porte ou se for um trabalho que é para você mesmo. Quais são as informações que você considera necessárias saber para fazer esse briefing, né? Para pegar essas informações. Então, o briefing é esse primeiro passo da gente coletar informações mais detalhadas do que a gente vai precisar, que vai ajudar a gente a guiar ali. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais específico dando exemplos de briefing e quais são as perguntas mais importantes. Então, comenta aqui embaixo para saber se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Depois de coletar todas essas informações, que geralmente no briefing são mais textuais, a gente vai para a parte de seleção do que a gente vai colocar no nosso mood board. E para a gente fazer essa seleção, a gente precisa usar alguns processos criativos que vão nos ajudar ali a selecionar as melhores imagens, porque precisam ser imagens que condizem ali com o que a gente quer fazer e não necessariamente precisa ser algo muito literal, mas precisa expressar de forma efetiva, porque é a partir dessa seleção de imagens que a gente pode demonstrar a nossa diferenciação e criatividade também. Por isso que é importante a gente sair do óbvio na hora da seleção, mas mesmo saindo do óbvio, a gente precisa estar alinhado com o público que a gente quer falar, por exemplo, ou com as características específicas que vão ter ali no brief. Então essa parte do mapeamento é a parte que geralmente a gente leva mais tempo, e se vocês quiserem eu também posso fazer outro vídeo mais específico dando exemplos e mostrando esse processo criativo na prática. Vocês comentam aqui embaixo também para eu saber. Mas nesse processo de seleção a gente vai em diversos sites, em diversos portais, para saber o que a gente vai selecionar. Aí o cuidado da gente pensar onde que nós vamos fazer essa seleção.
Hoje a gente utiliza muito o Pinterest para fazer seleção de imagens, né? É uma plataforma muito interessante para isso. Mas a gente tem que pensar também que quando a gente faz essa seleção, a gente vai alinhar com outro ponto, que é a pesquisa de tendências. Dentro do que a gente vai fazer no moodboard, independente de ser uma coleção, uma produção de moda, o objetivo ali específico, a gente precisa saber o que está acontecendo agora, o que vai ser tendência, né? O que está sendo esperado para os próximos anos, para a próxima estação, para que a gente possa colocar de alguma forma essa visão ali no moodboard também. Isso é importante. Então, o que eu falo, né, voltando do Pinterest, o Pinterest, ele é muito interessante quando a gente pensa em referências que são mais atemporais, né, em referências quando a gente chega lá na questão de materiais, na questão de temperamentos, mas quando a gente quer fazer pesquisas mais específicas, trazendo para o atual, a gente vai precisar ir além do Pinterest, né? A gente vai precisar procurar por outros sites também, outras imagens que nos ajudem, né? Portais que nos ajudem com referências atualizadas para a gente colocar no nosso painel. Então, depois da gente trabalhar toda essa seleção, às vezes a gente pode selecionar muitas imagens e depois a gente vai selecionar imagens menores, menos imagens, né? Então, quando a gente seleciona menos imagens, a gente vai lá colocando e tudo precisa conversar e fazer sentido, porque o moodboard, como eu falei, não são só aquelas imagens bonitas, são imagens que vão te ajudar a guiar no seu projeto, eles vão refletir o seu pensamento, tanto o seu pensamento para si mesmo, se você for a equipe, for só você. Agora, principalmente se a equipe não for só você, aí que você precisa refletir esse pensamento de forma mais assertiva, porque as outras pessoas vão ali tá reproduzindo aquele seu pensamento. Por exemplo, a gente como designer de moda, a gente faz um moodboard para uma produção de moda, por exemplo, e vai ter um fotógrafo específico, vai ter uma modelo, vai ter maquiador. Então, a gente precisa saber refletir esse pensamento correto, porque é essas pessoas que vão reproduzir ele. Então, quanto mais assertivo a gente fizer o moodboard, mais a gente vai conseguir ter sucesso ali com ele e passar a mensagem correta. No moodboard, a gente tem também alguns componentes que são importantes da gente pensar. Eu vou falar só alguns aqui, dando um exemplo para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico sobre isso, vocês também podem comentar aqui. Mas a gente tem como exemplos o lifestyle. O lifestyle é importantíssimo a gente colocar no moodboard. A paleta de cores também precisa estar alinhada ali com o objetivo da nossa campanha em si ou do nosso processo criativo, da coleção de moda, da produção de moda, ou seja, para o objetivo que for. As palavras-chave e um textinho, apesar de ser um painel mais visual, a gente precisa colocar, é importante que a gente coloque algumas palavras-chave para estar sempre alinhado ali, porque algumas vezes possa ser que a gente não encontre imagens de referência exatas do que a gente quer, mas a gente colocando ali as palavras-chave, por exemplo, isso ali já vai guiar a gente. E isso a gente também utiliza bastante quando a gente está falando em produção de moda, né? Que não necessariamente a gente precisa colocar tudo no moodboard só, a gente pode separar em 2, 3 moodboards, mas a gente precisa fazer esse painel para cada coisa específica, né? Desde o tema até a beleza, as poses, né? O style em si. Então, mesmo que a gente não ache referências mais específicas, a gente pode usar essas palavras-chave para poder guiar, né? Ou nos guiar, ou guiar a equipe do que a gente está fazendo exatamente, né? Então, as palavras são importantes, o texto e as palavras são importantes nesse sentido, né? Mas o painel, ele é prioritariamente visual. Essas palavras são só um guia mesmo. E esses são só alguns exemplos. Como eu falei com vocês, eu posso destrinchar um pouco mais cada um deles aqui. Vocês comentam aqui embaixo para saber. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha esclarecido um pouco para vocês sobre esse assunto. Se ainda ficou alguma dúvida, não esquece de comentar. Acho que foi a palavra que eu mais falei aqui hoje, mas não esquece de comentar aqui embaixo. E também pode comentar outros vídeos que vocês gostariam, outras temáticas que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui. Eu vou ficar mais ativa aqui no YouTube agora. Vou voltar a postar 2 vídeos por semana, como eu estava postando antes, para que a gente possa ter essa conversa mais aprofundada também. Mas se você quiser conversar e me acompanhar em outras redes sociais, eu também estou no Instagram. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para que a gente possa conversar um pouquinho lá também. Lá eu tô postando conteúdo diariamente e também eu tô sempre compartilhando alguns pensamentos, reflexões, enquetes de alguns assuntos específicos dentro da moda pra gente conversar. Então até o próximo vídeo.